Sejam bem-vindos nessa casa. Quero dar as boas-vindas a uma convidada minha, Verinha, né? Bem-vinda, Verinha. Que felicidade ter você aqui hoje. Bem-vinda a todos os visitantes, né? Estou vendo uma que eu encontrei essa semana também lá no cartão. É a Silvana que está ali. Deixa eu ver direito. Eita, como Deus marca encontro, né, Silvana? Faz uns 2 anos que ela estava desaparecida. Bem-vinda de volta, Silvana. Bem-vinda a todos os visitantes dessa tarde, né? Estou vendo aqui a minha turminha na célula também. Coisa linda. Hoje eu vou me espalhar. Posso me espalhar? Amém. Deus abençoe. Eu estava pensando aqui, né? Eita, que os diáconos estão conversando, viu? Olha os diáconos conversando tudo, veja. Vamos dar tudo no lugar. Vamos ficar de pé agora. Nós vamos falar em da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Vocês sabiam que essa hora, é um pouquinho, né? O pastor de vocês está no Rio, vocês estão sabendo, né? Está lá no Itaipu pregando, viu? 6h30. Se vocês, quando o culto acabar, deve ser a hora que está começando a palavra lá. Então, corre pro YouTube. Não espalha para o povo das 19h30. Não espalha, senão o povo vai querer vir para o culto. Mas ele vai estar lá pregando, ministrando no culto das 18h30, sem Itaipu, né? Para quem quiser seguir lá no YouTube, ele está lá. O telefone dele deu pane, a gente está se falando de forma bem reduzida. Eu acho que é propósito mesmo de Deus, né? Mas ele mandou um abraço para todos vocês. Falei com ele agora no final da tarde, viu? E eu sei que ele vai voltar com as vasilhas cheias, viu, de azeite, para derramar nesse lugar. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: havia um certo homem levita de Ramataim, que habitava na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Zuc, o efraimita. Eucana tinha 2 esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana, o que lhe diz a palavra? Continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Yahvé ao Senhor, a rival de Ana a ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? Certa ocasião, em Siló, depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor. Eu queria que vocês pudessem ler essa última frase. Ana, olha aí. Junto, volta um pouquinho, por favor. Sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se amou. Amém. Pode continuar, a gente vai parar no versículo 10, por favor. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito. Vamos ler todo mundo junto esse último versículo? E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Amém. Fecha teus olhos, vamos orar um pouco mais. Senhor, nós queremos te apresentar a tua igreja. Eu quero te apresentar de forma especial, Senhor, todos os teus filhos e filhas nesse lugar. Eu quero te pedir que o Senhor possa estar trazendo revelação, trazendo novidade, aquilo que o Senhor deseja falar. Nesse texto tão conhecido para nós, mas que eu creio que o Senhor vai trazer coisas novas, vinho novo nesse lugar. Eu coloco, Senhor, a minha vida
à tua disposição para ser um instrumento teu nesse lugar, em favor da tua igreja reunida. Assim eu te oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Queria pedir uma coisa, na verdade, duas coisas. A primeira, evite se levantar agora, evite beber água, evite ir ao banheiro, dá para segurar. Eu te garanto que eu prego menos tempo que Jesus. Jesus pregava horas, as pessoas precisavam levar comida, não eram pregações de horas, não vão ser horas aqui nesse lugar, amém? Então dá para sustentar. Outra coisa, vamos evitar conversar. Às vezes você não está tão ligado ao culto, você está conversando, está atrapalhando quem está querendo assistir o culto, tá bom? Então fica esse pedido. Hora da palavra é Deus falando com você. E eu costumo dizer o seguinte: Deus tem porção para deliberar sobre todos. Você que está aqui já é uma pessoa que o Senhor já evidenciou para querer falar com você. Agora, como é que às vezes a gente não escuta a voz de Deus? Porque às vezes a gente está distraído demais. Mas Deus quer falar com você nessa tarde. Amém? Amém. E como eu bem falei, esse texto é um texto muito conhecido entre nós. E eu costumo ter dificuldade às vezes de pregar um texto muito conhecido. Porque às vezes a gente fica pensando, se a gente já falou sobre ele, né? Qual a novidade que a gente vai falar sobre um texto que às vezes a gente já pregou mais de uma vez? Mas eu quero dizer que eu orando ao Senhor, o Senhor foi me confirmando, desde ontem o Senhor tem me confirmado sobre falar a respeito dessa palavra. E a palavra de Deus, ela se renova. Se você for escutar e for ler uma palavra, você pode ler todos os dias a mesma palavra. O Espírito Santo vai te trazer novidades sobre essa palavra. Sabe por quê? Porque o autor da palavra está com você quando você lê a palavra. A Bíblia não é um livro qualquer que nós lemos e nós não temos acesso ao autor. Não. O autor está deliberando sobre você a revelação que ele deseja falar na sua palavra. A Bíblia ela é muito cheia de detalhes. E às vezes a gente não se apercebe dos detalhes que o Senhor quer falar. E pode ser que quando você passa às vezes por um texto, você novamente seja saltado para você uma novidade sobre esse texto. Como foi para mim a respeito desse. Eu queria fazer logo um pano de fundo. Antes de falar sobre Ana, de fato, eu quero falar sobre um cenário em que esse livro foi escrito. Eu quero falar sobre o cenário em que a nação de Israel estava vivendo. E qualquer semelhança não vai ser mera coincidência com a situação que às vezes nós estamos vivendo também na nossa nação. Israel estava vivendo, Israel era o povo de Deus. Nós sabemos que Deus tinha um projeto, tem um projeto sobre o seu povo, e Israel foi a nação escolhida por Deus para trazer o Messias, para trazer a revelação da salvação através de Israel. Mas Israel estava vivendo um tempo de caos, estava vivendo um tempo onde o povo estava vivendo segundo as suas próprias vontades. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque no capítulo 2, esse mesmo livro de 1 Samuel, nós vamos ver alguns trechos isolados que vai retratar bem como a situação da nação estava. Israel estava vivendo um cenário de descaso. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 2, versículo 17, dizendo assim: sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta para o Senhor. De quem Samuel está falando? Está falando dos dois filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram o que a gente pode considerar, se a gente pode trazer para dentro do nosso contexto, era como se fossem os filhos dos pastores. Eram aqueles que estavam ali responsáveis pela organização do culto, responsáveis pela reunião, mas eram aqueles em que o seu pai estava fazendo vista grossa diante do descaso com que eles estavam fazendo. Por exemplo, Ofni e Finéias eram dois jovens, e quando as pessoas chegavam com suas ofertas para apresentar ao templo, o que eles faziam? Logo na frente do templo, eles diziam: não, passa por nós a oferta. O povo trazia a sua oferta, desejando trazer a oferta para a manutenção da casa do Senhor, para o sacrifício ao Senhor, e eles diziam: não, precisa passar por nós. E quando alguém tentava argumentar, dizer: não, mas a gente quer ofertar dentro do templo, eles diziam: é melhor vocês entregarem a nós, porque senão nós vamos tirar de você a força.
Eles não tinham mais temor algum à casa de Deus. Eles não tinham mais temor algum sobre o que eles estavam fazendo, desviando a oferta que o povo trazia de forma deliberada para o Senhor. Israel estava vivendo um tempo de corrupção. No versículo 29 do capítulo 2, a parte B, vai dizer assim: porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões, com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel e o meu povo. Era o seguinte: quando as pessoas traziam as suas ofertas, o sacerdote e sua família tinham direito a consumir da oferta. Então eles traziam um novilho, por exemplo, traziam um cordeiro e colocavam para cozinhar. Qual era a parte que Deus aproveitava? A gordura e o sangue. Mas as carnes eram distribuídas. A melhor parte, que era o peito, distribuía para o sacerdote e para os seus familiares, seus filhos, mulher. E as outras partes dividiam-se para o povo que havia levado. Mas o que eles faziam, os filhos de Eli, o sacerdote Eli? Pegavam um garfo e fincavam o garfo e tiravam, enquanto aquele ainda estava sendo consumido. E eles perguntavam: por que vocês, os próprios organizadores do culto, falavam: por que vocês não esperam? Não vai voltar para vocês? Por que vocês não esperam o sacrifício ser consumado? Mas eles não queriam, eles se sentiam dono da situação. Eles não tinham mais, eles tinham perdido totalmente a noção do que eles estavam fazendo. E fora isso, Israel estava vivendo um tempo de prostituição. Esses mesmos filhos do sacerdote Eli, a Bíblia vai dizer, no versículo 22, parte B do capítulo 2, eles tinham relações promíscuas com as mulheres que eles serviam, junto à entrada da tenda do encontro. Eles faziam sexo com as mulheres no templo. Será que uma pessoa não chegou ao nível máximo de deploração, de decadência moral e espiritual? Então esse foi o cenário em que o povo de Deus estava vivendo. Os filhos do sacerdote, os filhos do profeta, aquele que deveria ser a boca de Deus e a voz de Deus, estavam corrompendo o ambiente, profanando o ambiente. E o que acontece com a nação? Ela começa a não ouvir mais a voz de Deus. Ela começa agora, a voz de Deus, a Bíblia diz que começa a se tornar agora escassa, rara. E deixa eu falar, um governo e um povo sem ouvir a voz de Deus vai perecer. Todas as vezes em que o homem se afastou, todas as vezes em que a humanidade começou a buscar para si mesmo, baseado nos seus próprios prazeres e devaneios, vai cair. O que acontece com Israel? Havia um nível de esterilidade em Israel. Que esterilidade? Não havia mais a voz de Deus. Deus havia silenciado. Deus havia se calado. E agora entra em cena uma mulher. Uma mulher também estéril. Uma mulher na qual a sua esterilidade, a Bíblia diz que foi o próprio Senhor quem encerrou a sua madre. Ou seja, Ana não era estéril porque ela havia nascido com um problema de esterilidade. Ana não havia se tornado estéril porque ela tinha, quem sabe, tido uma endometriose. Não, foi Deus quem encerrou a madre de Ana. Agora a gente pode parar para pensar o seguinte: que Deus é esse Pai, como nós vamos falar na próxima sexta-feira, que tem prazer em tornar uma mulher casada com um levita, porque Eucana ele vem da família de levitas. É como se Eucana viesse de uma descendência de músicos. Que Deus é esse que permite uma mulher, que me parece ser uma mulher de oração, que me parece ser uma mulher séria, que ela não tenha o prazer de ter um desejo concedido, que qual era? Ter um filho. Deus mesmo tem prazer em tirar de nós e nos tornar estéreis diante dos nossos sonhos e realizações. Que Deus é esse? Que quando às vezes nós clamamos por Ele, quando às vezes nós pedimos a Ele que Ele venha em nosso socorro, parece que Ele silencia. Porque
seja estéril, eu autorizo, eu estimulo esse homem a casar com outra mulher. Não era. E todas as vezes que o homem tentou fazer isso, ele comprou uma briga e um problema com a sua esposa. Nós vamos ver Moisés. Colocou Agar no meio do caminho, sabe o que acontece? Problema. Nós vamos ver Raquel com Jacó. Jacó casa primeiro com Lia, depois casa com a irmã Raquel. Problema. Porque os casamentos não foram feitos para ser compartilhados. Deus não criou o homem para ser compartilhado com outra mulher, nem a mulher para ser compartilhada com outro homem. A maior unidade de família ainda é a que o Senhor fez no paraíso. Um homem e uma mulher para gerar descendência. Amém? Mas, por uma mulher ser estéril, havia uma lei que o homem precisava gerar descendentes. E quando a sua esposa não cumpria, nem por culpa dela, mas ela não cumpria esse dever, e nós sabemos que estamos falando de uma cultura oriental, machista. Então, aquele homem, a lei respaldava que ele trouxesse para dentro da sua casa uma segunda esposa. Para quê? Para gerar filhos. Só que agora Eucana coloca dentro da sua casa uma outra mulher chamada Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Mas à medida que Penina gerava filhos, à medida que ela engravidava, isso começou a se tornar cada vez um problema maior na casa de Eucana. Por quê? Porque Penina começou a usar aquilo que era bênção como um instrumento de maldição para aquele lugar. Penina começava a falar o seguinte, provocar a Ana, e a Bíblia vai dizer constantemente. Imagina você ter 24 horas do dia, uma pessoa falando, eu tenho, você não. Eu faço, você não. Meu pai tem mais em casa que eu tenho. Não, da minha mãe é mais novo. Era assim que Penina fazia. Penina, então, a menina fica imaginando todas as vezes que Penina tinha o seu fluxo atrasado e ela descobriu que estava grávida, ela falava, cadê Ana? Eucana te ama. Eucana te dá porção dupla. Mas você não dá para ele o que ele precisa, que é um filho. Ana começou a viver níveis de provocação, níveis de humilhação. Sabe quando a pessoa está esgotada? Sabe quando a pessoa está emocionalmente no seu limite? Então, enquanto Israel estava vivendo esse cenário, qual era o cenário de Ana? Provocação. A Bíblia diz, Penina, a sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Outra coisa, mulher estéril naquela época tu deve ter um pecado. Porque a mulher só era bendita se ela concebesse filhos, e de preferência filhos homens. Então, para a sociedade, Ana era o quê? Maldita, amaldiçoada pelo Senhor. Nem para ter um filho você não tem, você não dá filhos. Deus pode ter pesado a mão, só pode você ter sido uma mulher que Deus não te ama. E era esse o cenário que Ana estava vivendo, provocação. Ana estava vivendo um cenário de depressão. Como assim? É bíblico? Depressão, pega crente também? Pega em crente também. Ana chegou a um cenário de dor, vai dizer que 1 Samuel 7b, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Isso é cenário não, de quem está esgotado emocionalmente. Sozinha, por que sozinha? Se retirava, né? Se isolava do ambiente, chorando, outro sinal de quem está com seu emocional abalado, chorando o tempo inteiro e sem se alimentar. É ou não a pessoa que está com nível de depressão? Mas olha o que Ana nos mostra. O cenário de Ana era provocação, dor. Mas Ana nos ensina uma coisa. A Bíblia diz que ano após ano, porque era um costume, havia uma festa, que era a festa das colheitas, onde o povo de Deus se reunia em uns templos, e então eles vão para Siló. E essa festa era para relembrar a fidelidade de Deus na época do deserto, quando Deus sustentou o seu povo. Então, era uma grande festa, era um grande aglomerado de pessoas.
Então as pessoas iam e aguardavam aquele dia para levarem os seus novilhos, para levarem os seus sacrifícios para o templo. Ana vai se arrastando para a igreja. Ana vai acabada e dilacerada para a igreja. Ana nos mostra o seguinte: a igreja ainda é o lugar que eu devo estar, mesmo que tudo ao meu redor esteja triste e abatido. A igreja ainda é o melhor lugar, mesmo que a minha alma esteja amargurada, mesmo que os meus dias estejam difíceis, mesmo que as lutas estão tentando me consumir. A casa de Deus ainda é o lugar onde eu posso encontrar refrigério. A casa de Deus ainda é o lugar onde você pode entrar aqui abatido, onde você pode entrar aqui com um semblante triste, mas você não sai da mesma forma, porque a palavra de Deus tem esse poder de gerar dentro de um cenário de tristeza, trazer e reverter alegria. É no templo do Senhor, é no altar do Senhor, onde Ele libera as suas bênçãos para os seus filhos. A Bíblia diz que Ana foi para o templo como? Chorando. Ana foi para a igreja como? Se arrastando. Ana foi para a igreja como? Tendo alguém do seu lado lhe provocando, tendo alguém do seu lado lembrando ela da sua dor. Mas Ana não deixa de estar no melhor lugar que ela poderia estar, que era na casa de Deus. Amém. A casa de Deus ainda é um lugar que, chorando ou amargurado, você vai ter o seu semblante mudado. Aleluia. E a Bíblia diz que Ana, ano após ano, ela ia para a casa de Deus. Aquela mulher provocando. Eu imagino como era a vida de Eucana. Ter que administrar a em duas mulheres. Uma provocadora e a outra que para ele era inconformada. Como é que Eucana teve que gerir essa situação? Ele chega ao ponto naquele ano e diz: Ana, por que você está chorando? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eucana não conseguia alcançar o nível de dor que Ana estava passando. Só que aquele ano foi diferente. Não só para a vida de Ana, mas para a necessidade de Israel. Chegou a hora que Deus tem que dar um basta no cenário de corrupção. Você está pensando que tudo que nós estamos vivendo, Deus não está vendo, Deus não está no controle? Tem uma data de validade para Ele dizer: chega. Amém. Tem uma data. Você pensa que as injustiças, elas estão, o Senhor não está vendo, o Senhor está vendo todas. Quando Israel estava vendo esse nível, Deus estava vendo. Deus manda um profeta ir na casa de Eli e dizer assim: ó, teus filhos têm transgredido a lei e você não fez nada. Eu quero te dizer uma coisa: se hoje teus filhos me mandarem um sacrifício, eu não vou receber, e eu ainda te lanço uma palavra de juízo, eles vão morrer os dois no mesmo dia. Tem uma hora que Deus fala: chega, parou, foi até aqui a brincadeira, foi até aqui para ficar usurpando o meu povo, foi até aqui para ficar enganando o meu povo, chega. Você pensa que igrejas que estão brincando com os fiéis do Senhor, com as ovelhas do Senhor, vai chegar uma hora que não vai pesar a mão do Senhor e pronto. Porque Deus não brinca, Deus tem dono, a da igreja do Senhor tem dono. E aí chegou esse momento que Deus falou: para. Ofni e Finéias já brincou demais, Eli já se omitiu demais. E o que tem a ver a história de Ana com a história de Israel? Ana precisava de um filho, Deus precisava de um profeta, de uma voz. Ana precisava ter um filho e Deus precisava de alguém que fosse sensível a ele para falar: eis que diz o Senhor, e a palavra do Senhor se cumprir. Amém. Sabe qual é a questão? Deus sustentou a madre de Ana. Não é que Deus estava sendo carrasco com Ana, não é que Deus tardou com Ana, é porque no dia que Ana chegou no templo, naquele dia, e ela falou assim, fez o seguinte: chegou chorando, sentaram à mesa, havia um banquete. O cenário era de alegria, mas o coração de Ana é triste. Já quando você está num lugar, todo mundo rindo, todo mundo brincando, você até sorri, mas teu coração está sangrando, chorando. Já quando você está num lugar e o cenário é totalmente diferente, se distancia daquilo que de fato você está sentindo. Esse foi o cenário de Ana. Coração acabado,
todo mundo se alegrando e o coração dela chorando. Mas aquele ano, Ana fez uma oração diferente. E eu já falei isso. A diferença dos outros anos que Ana chegava no templo do Senhor não foi porque ela orou mais naquele dia. Não foi porque ela chorou mais naquele dia. Foi porque ela fez uma oração diferente naquele dia. Aleluia. Quando Ana agora está no meio da mesa, todo mundo comendo, eu imagino que Penina olhando para ela, com aquele olhar sarcástico, provocando Ana. Só que Ana não volta. Nem quando o marido dela pergunta, por que você está chorando? Você vai ver ela respondendo. Porque não adianta você falar para quem não pode resolver. O Facebook, o Instagram não vai resolver teu problema. Você coloca no status triste, abatida, vingada, com um conteúdo até vingativo, né? E você espera que a tua mensagem subliminar atinja quem você quis. Então não atinge outra pessoa que não tem nada a ver. Começar comigo. Eu não sei como você, mas vai acontecer comigo. Você fica comigo. Porque você está querendo chegar num endereço, tem remetente, tem um endereço, tem um destinatário, e chega. Às vezes a pessoa ali vai, nem sabe o que é com ela. Não adianta. Fala para quem pode resolver o teu problema. Fala para um homem, para uma mulher de Deus que pode orar por você. Para quem está buscando conselho, está falando, está desabafando com pessoas que não vão poder resolver. Escolhe um parceiro, uma mulher de oração, um homem de oração e fala, estou passando por isso, ora comigo, jejua comigo, entra nessa batalha comigo, se levanta comigo. É assim que a gente faz. O marido pergunta, ela não responde nada. Está numa mesa, Penina olhando, Penina sacando, fazendo sarcasmo com ela, ela quieta. Mas ela toma uma decisão, se levanta da mesa, sai do lugar. Sabe? Não importa como você chegou aqui. Não importa como está o teu coração, mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor me trouxe nessa tarde para dizer, ainda que chorando, você precisa se levantar do lugar da dor. Ainda que seja difícil para você, você precisa se levantar. Decida se levantar, porque depois que você levanta, o milagre chega. Depois que você se posiciona, o milagre chega. Tem gente que está comendo na mesa, está sendo humilhado na mesa, sai da mesa, se levanta, vai para um lugar que pode resolver. Se ela permanece na mesa, ela estava olhando para Eucana, quem sabe gerindo ali as discussões, os conflitos, estava olhando para a Penina, ela sai da mesa, quietinha. Algumas versões que a Bíblia, a mensagem, ela traduz a Bíblia como uma forma de narrativa, uma conversa. Ela fala assim, e Ana saiu silenciosamente. E Ana saiu, como a gente poderia dizer assim, na moita, a francesa, quietinha, saiu no lugar da dor. A pessoa do louvor pode ir, por favor. E aí o que acontece? Quando ela sai da mesa, ela vai para onde? Para o altar, dos pés do Senhor. Para o lugar de alguém que conhecia de dor. Para o lugar de alguém, preste atenção aqui, para o lugar de alguém que sabe o que estava passando no seu coração. Para alguém que nem estava maximizando a sua dor e nem desprezando a sua dor. Para alguém que sabia o nível da sua dor. Porque tem gente que maximiza e fala assim, fulaninho, fulano, eu se fosse tu eu desistia. Eu se fosse tu eu jogava a toalha. Como também tem gente que está dizendo assim, para com isso. Isso é bobagem. Não. Ela chega para alguém que sabe o nível que ela está passando. E como é que ela chega? Ainda chorando. E a Bíblia faz questão de dar esse detalhe. Ela chorava ano após ano. Mas quando ela vai para o altar do Senhor, a Bíblia diz, ela chorou muito. Eu imagino que ela estava guardando aquele choro, né? Na viagem. Chorava, mas eram as lágrimas que caíam. O marido pergunta, por que você está chorando? Nada. Mas quando ela chega no altar, nos pés do Senhor, ali ela pode ser Ana. Ela pode mostrar o nível da sua dor. Ela pode honrar. Ela pode se entregar. Porque ali havia agora alguém derramando aos pés do Senhor. Havia alguém que estava apresentando o máximo da sua dor, as suas limitações. Havia alguém que estava dizendo para Deus, eu só quero um filho. Mas a oração de Ana nesse ano não foi, Senhor, me dá um filho. Esse ano, deixa eu falar, não foi só o choro de Ana. Não foi só
a oração de Ana, mas foi o que ela declarou. Ela fala assim para Deus, é como um acordo. Pode apagar as luzes. Ana diz assim, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, eu quero te fazer uma promessa. Eu quero te fazer uma aliança. Eu quero muito um filho. Mas eu te prometo que vai ser coisa tua, vai ser teu. Quando o Senhor me der, só me dá o prazer de ser mãe. Eu nem quero criar. Eu só quero que o Senhor me dê a alegria de gerar. Eu só quero que o Senhor me dê a alegria de sentir o meu ventre mês a mês crescendo e aquele bebê se movendo no meu ventre. Senhor, só me dá a alegria de saber o que é ser mãe. A oração de Ana foi uma oração que favoreceu muito mais a Deus do que a ela, sim ou não? Sim. Porque ela diz assim, e se o Senhor me der, eu te devolvo. Não vai ser meu, vai ser teu. Nessa hora, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino, Deus agora falando assim, agora. Ela precisa de um filho, eu preciso de um profeta. Ela precisa de um ventre aberto, eu só preciso de um coração disponível. Aleluia. Ela precisa de um milagre, eu preciso de uma resposta. Você já parou para pensar que você pode ser a resposta daquilo, da necessidade que Deus está precisando para o povo? Aleluia. Eu estava me lembrando hoje à tarde, a minha mãe orou muito para eu me converter, ela conta isso. Mas eu imagino que quando minha mãe orava, ela só orava assim, Senhor, eu quero que minha filha aceite o Senhor, seja salva. Aí Deus fala, pois eu não vou só te dar uma filha salva, vou te dar uma filha pastora. Estão entendendo? Quando você faz a oração para Deus, é Ele quem resolve o que Ele vai fazer com a bênção. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Deus precisava de um profeta para quem? Para o seu povo. Aí encontrou alguém dizendo, eu te devolvo. Encontrou alguém que disse, eu não vou amar mais o presente do que o Senhor da bênção. Encontrou alguém que entendeu, se o Senhor me der, ainda que seja por um período limitado, ainda que seja por pouco tempo, é teu, não é meu. O Senhor encontrou em Ana uma disponibilidade que quem sabe muitos de nós não teríamos. Eu já vi gente pedindo para Deus abrir portas de emprego, e o Senhor abre portas de emprego, e o emprego tira o tempo do crente para voltar para a igreja. Eu já vi gente, mulheres orando para Deus converter os seus maridos, trazer os seus maridos, restaurar o seu casamento. E Deus fez isso. E agora ela não tem mais tempo de estar na casa de Deus, porque Deus já fez. Não. Quando o Senhor me der, é teu. E o que o Senhor vai fazer com ele? Eu não quero saber, é teu. Se é teu, não interessa. Você pede um filho, Deus te deu um profeta. E Deus não tinha dado promessa para Ana que depois de Samuel viriam outros filhos. Quando ela entrega tudo que ela tinha. Ela não entrega o primeiro de muitos filhos. Ela entrega o único filho que ela até então tinha. Estão entendendo isso? Amém. Porque às vezes a gente quer entregar a rebarba, né? A gente quer entregar para Deus um pouco tempo que a gente acha que pode dar. E Deus fala, não quero. Eu quero que você mostre para mim que quando você não tiver tempo, eu sou a tua prioridade. Eu quero que você mostre para mim quando a tua agenda está apertada, tu vai dar um jeito, mas eu vou ser a tua prioridade. É assim. Aí naquele momento, Ana chega aos pés do Senhor e chorava muito, ao ponto de não saírem palavras dos seus lábios. Você já fez esse tipo de oração para Deus que está doendo tanto que você não consegue nem falar? Nós cantamos essa canção agora há pouco. Ele leva até com gemidos inexprimíveis quando você não conseguir falar. Não tem problema de você não ter discurso pronto para Deus. Ele compreende e sonda a tua dor. Não tem problema que você não vai conseguir expressar em palavras. Você precisa expressar em palavras para todo mundo que está ao seu lado, porque não consegue sondar
dizer essa frase. Não vai entender quem está dentro. Passa no dia de quinta-feira, quando ele está tudo pulando, ou então, quando ele está muito alegre aqui lá na frente, quem está fora vai dizer, precisa gritar, precisa pular. Mas quem está dentro está dizendo, eu quero é pular, eu quero extravasar, eu quero é gritar, porque eu estou na presença do meu Pai. Quem está fora nunca vai entender quem está dentro. Seja extravagante na adoração. Aleluia. Eu já tentei, fiquei no espelho, tentando pregar na frente do púlpito, assim, velho. Aí, fico. Daqui a pouco, quando eu vou ver meu vídeo, eu tô assim. Meu marido disse que eu melhorei, mas eu falava assim, pegava e dava pra parede. O que não sei o quê? Melhorei, agora eu tô pegando pra frente. Eu queria ser contida. Mas pra quê, né? E aí, o que acontece? Tá ela chorando. Aí ele, o sacerdote sentado na cadeira do lado de fora, começa a observar. Fora da presença é julgamento, é crítica. Fora da presença é analogia, é lógica, é raciocínio. Dentro da presença, entrega, derramamento, dependência, choro, confiança. Aí ele chega para Ana. Ana não precisava de mais alguém julgando e provocando. Mas chega alguém que, olhando Ana, fala: até quando você vai estar embriagada? Entrando na casa de Deus embriagada. O que a Ana faz? É como se chegasse alguém aqui, se derramando aos pés do Senhor, e eu, ou o pastor, ou um líder, ou um levita, fala assim: se ajeita, tá feio. O que a Ana faz? Vou-me embora da igreja. Porque quem está cheio de Deus não se preocupa com julgamento. Aleluia. Quem sai da igreja porque olhou alguém, olhou um cara feio, porque não estava cheio. Quem sabe a busca do Senhor. Tem gente muito preocupada porque não olhou, porque não falou. Gente, quem está no altar, quem é um homem ou mulher de oração, isso nem aflige. Ana diz: não me tenhas como uma mulher embriagada. Olha o que ela fala. No espírito, né? Está no espírito, é cheio de Deus. Não me tenhas como uma mulher embriagada. Eu só sou uma mulher atribulada de espírito, amargurada. A minha alma está chorando aqui. Eu estou derramando a minha dor para Deus. Se para você precisava de palavras para traduzir, eu estou lhe dizendo, não consigo falar. Mas eu estou falando para Deus, que silenciosamente está me ouvindo e traduzindo a minha dor. E aí agora, o sacerdote que não ouvia mais a voz de Deus, que não conhecia mais a voz de Deus, que estava colocando Deus numa caixinha e deixando seus filhos corromperem a casa de Deus, nessa hora libera uma palavra profética. Pois então, que o Deus de Israel te conceda aquilo que você acabara de pedir. O que ela tinha pedido? Mas o que ela tinha prometido? Devolver. A Bíblia diz que automaticamente o que acontece com ela? O semblante dela muda. Por quê? Eita Deus, eu acabei de te fazer um pedido, ele não sabe, mas eu sei. Eu acabei de fazer uma aliança contigo, ele não sabe, mas eu sei. E o que a gente faz quando Deus cumpre promessas? A gente cumpre nossa aliança com ele. Aquele mesmo momento Ana sai, mas já sai como? Diferente. Ana chega chorando, mas Ana sai sorrindo da presença de Deus. A presença de Deus tem essa capacidade de mudar o teu semblante, de mudar um cenário de improbabilidade, de mudar